Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 20 de agosto de 2024 começa hoje no Café Belgrado o Preview temporada 2024-2025 by KTO, time a time. Vamos nos esmiuçar em cada uma das equipes da NBA nessa temporada, com tempo hábil, dedicação e profundidade necessária. By KTO. Lucas, hoje começamos mais uma temporada aqui no Belgradão. Na verdade, no episódio de ontem já fizemos as primeiras aproximações, mas cá estamos para mais um episódio do Belgradão. Agora sim, específico preview by KTO Detroit Pistons. Tudo bem? Animado, Lucas? 2024, 2025 já começou no Café Belgrado. Ah, Gibas, é isso, né? É exatamente sobre isso. Isso é batalha. Isso é batalha, meu parceiro. E aqui a gente começa hoje tratando, né? Como vocês já viram aqui na capinha de Detroit Pistons. Tem um motivo porque começa no Detroit Pistons. E não é porque não é porque é uma equipe super carismática, com grandes torcedores símbolos, né? Com Cícero Mello, Adriano Buquerque e grande elenco. Mas sim, Gibas, porque existe uma determinação esse ano que é a ordem inversamente proporcional ao número de vitórias na era Café Belgrado, né? E o Detroit Pistons, infelizmente, né, para essa torcida apaixonada, é a equipe que menos venceu na era Café Belgrado, e é por muito, viu, Gibas? É por muito que ela fica atrás do penúltimo. São apenas 174 vitórias ao longo da história do Café Belgrado, temporada regular, tá? Em playoff não venceu nenhum jogo durante a era do Café Belgrado. Foi uma vez para playoff, aquele ano, Gibas, que Blake Griffin foi ao NBA Third Team, né? Então eles chegaram aí para playoff, mas foram varridos. Então o Café Belgrado não viu o Detroit vencer um joguinho de playoff, viu perder 374 jogos de 548 no total. Um aproveitamento de apenas 32% na era Café Belgrado. E aqui, Gibas, hoje inicia os rankings do Café Belgrado, né? Uma espécie de power ranking aqui da KTO, uma espécie de power ranking do Café Belgrado, com esse preview 24, 25, sem a gente poder dizer finalmente o sofrimento acabou, sabe? A gente não vai poder meter o Abel Braga aqui, né? A gente não vai poder dizer vai ficar tudo bem agora, né? Hoje o episódio é mais uma vez, Guilherme Tadeu, reflexivo sobre o futuro próximo do Detroit Pistons. Lucas, uma das coisas mais dramáticas dessa sua definição aí, né, sobre o fato de que o Detroit Pistons é a pior equipe da NBA na era Café Belgrado, é que o Detroit Pistons é um time que tem uma ampla gama de torcedores, precisamente porque foi por muito tempo um time muito relevante, tem título nesse século e títulos na sua história. Detroit Basketball. Tem um ótimo grito. Maravilhosa. Tem um ótimo grito. Mas assim, a parte dramática é que desde 2015 o dono Tom Gores, que adquiriu a equipe nesse cenário, não só transformou, assim, não só não conseguiu levar esse time a um lugar mais interessante, como simplesmente, Lucas, se tornou dono do pior time da NBA do período em que ele é dono, né? Ele adquiriu em 2015, o Café Belgrado começa em 2017, então todo esse período que nós estamos narrando aqui de fracasso absoluto do Detroit Pistons tem a ver com, assim, não tem exatamente a única responsabilidade dele, mas ele é o dono da parada, ele bota dinheiro na parada, ele toma as decisões na parada. E, Lucas, muito do que nós vamos projetar aqui, do que eu vou trazer pelo menos de informação aqui hoje, tem a ver com essa ideia, tem a ver com uma espécie de botão do pânico do dono do Pistons, porque ele tá tentando e nada que ele tenta funciona, Lucas. Drama. A palavra que começa o podcast de preview temporada Detroit Pistons 24 e 25 é drama, Lucas. Vive um drama o Detroit Pistons. Ah, cara, e a parada é a seguinte, né? Se a gente tentar lembrar os grandes momentos do Detroit Pistons na era Café Belgrado,
Acho que tem esse momento do Blake Griffin, né? Tem a primeira escolha do Cade Cunningham. Tem a vez que o Isaiah Stewart correu atrás do LeBron para bater nele. Tem a relação André Drummond com a menina do iCarly, né? Eu não sei exatamente qual foi o ano que começou, mas talvez seja o ponto alto aí do Detroit Pistons na última década. Mas acho que acabou mal também, não tenho certeza. Então até isso eu sei que já acabou, mas não lembro se acabou bem ou acabou mal. Então, assim, é pouca história positiva para contar, né, Gibas? O que, por outro lado, deixa a certeza de que os melhores dias virão, né? Os melhores dias de Detroit Pistons na era Café Belgrado virão, a não ser que o Café Belgrado acabe antes, né, Gibas? Ou o Pistons acabe antes. Cara, a chance do Pistons acabar não parece real, porque é um time muito tradicional, de uma cidade muito tradicional. A chance do Café Belgrado acabar é sempre muito real, então quem quer que o Café Belgrado não acabe, alte o debate, podcastbelgrado.gmail.com. Especialmente torcedores do Pistons, né? Se você quer ver o Café Belgrado falando bem do Pistons, o Café Belgrado tem que sobreviver mais um tempinho. Chavepix, podcastbelgrado.gmail.com. Você pode pautar o debate, mandar sua questão, sua reflexão, sua pergunta, ou você pode também assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, vamos dar moral para quem dá moral para o Belgradão, antes de entrar profundamente na vida e obra do Detroit Pistons? Pix modalidade. Sempre é dia de dar moral, Gibas. Então, podcastbelgrado.gmail.com, mande o seu Pix, né? Mande o Pix, no corpo do Pix você manda a sua mensagem. Não são muitos, mas são bravos, né? Como o Lourenço Randan, que disse aqui: prezados, estou nas vacas magras, mas em breve volto. Apoia o Café Belgrado e manda seu belo Pix aqui para ajudar o Belgradão. Lourenço. Valeu, Coisa Lourenço. linda. E o Gustavo da Rocha, Lucas, Gustavo da Rocha mandou um belo Pix. Ah, o Cavalieri? O próprio. E mandou uma questão. Ele mandou lá no Insta aqui a questão. Ó. Amigos, Pix para pedir um comparativo entre top 5 icônicos técnicos do futebol brasileiro. Exemplo, Lucha, Abel Braga e técnicos atuais da NBA. Ou seja, quem seria o Lucha da NBA e por aí vai. Muito obrigado pela companhia. Apoiem a produção de conteúdo independente do Belgradão. Técnicos icônicos aqui, Gibas. Givanildo, né? Givanildo que fez a reclamação que o Abel não fez, né? O Abel Ferreira não fez. Então... Ele comemorou, não foi isso? Então o Givanildo entra, né? Lógico. Joel Santana? Joel Santana entra como icônico. Pelo amor de Deus, quer salvar do rebaixamento é Joel Santana. Se o time nunca precisou do Joel Santana, sorte do seu time. Quem mais, Gibas? Escolhe 2 aí, depois a gente Filipão, escolhe. né? Tem que ter o Filipão, pô. Filipão. Técnico grande. Muricy? Zagallo, né? Zagallo, ok. Muricy, vamos, Muricy. Bom. Boa. Não usamos os dois aqui, né? Nem Lucha e Abel, porque a gente não gosta de seguir as dicas de ninguém, né, Gibas? A gente gosta de fazer nossa própria história. Givanildo, underrated, não teve um trabalho campeão da NBA, mas tem trabalho bem bom, né? Com acesso e tudo mais. Então é um técnico bom e underrated que não chegou a treinar uma powerhouse, Gibas. Algum técnico atual nesses moldes? Kenny Atkinson. Kenny Atkinson é o Givanildo da NBA. Gostei. Zagallo. Santana. Zagallo? Vamos, Zagallo. Lendário. Zagallo, pop. Ganhou tudo, mas meio confuso. Cara, tem que Vamos falar a verdade? Não, vamos falar a verdade. O Zagallo não é o pop, velho. O Zagallo não era unanimidade, não era o cara que todo mundo falava. Esse é o cara mais... Copa do Mundo, velho. Ok, Lucas, mas vamos ser sinceros. Nós temos idade para saber como que as pessoas tratavam o Zagallo. Não era como se fosse o pop dos técnicos, velho. Tá, Doc Rivers. Doc Rivers, acho que o Zagallo é o Doc Rivers, caso o Doc Rivers tivesse conquistado muitos títulos, né? Porque o Zagallo fala 4 títulos, 4 Copas, né? Mas 2 era jogador. E um supervisor, assistente técnico, né? Era supervisor, né? 70 ele era supervisor? 70 ele era técnico. 70 técnico, 94 supervisor, verdade. Isso, 94 supervisor. E assim, ele assume como técnico e fez mudanças relevantes históricas.
E meteu Mas- o time na final ainda, né? Mas pegou o trabalho bastante encaminhado do João Saldanha. Ah, você fala 70, né? Eu tava falando 70. 98. Ele também pega um time campeão em 98. 94, né? 94. Em 94, pega o time campeão, mas vai bem, né? 98. Acho que jogou mais bola que 94, a seleção de 98, hein? Zidane Também tinha o acha. Ronaldo. Né? Tinha o Ronaldo também, né? Hum. E aí, Gibas, temos então Zagallo, Doc Rivers, temos Joel Santana, sempre brigando na rabeira, chamado para vários times para dar um upzinho. Nate McMillan, que tal? Boa, gostei. Joel Santana, Nate McMillan é sempre o técnico assim que próximo trabalho, quem assumir depois, você vai dizer, pô, esse técnico é bom, né? Quem mais, Gibas, que a gente falou aqui? Filipão. Muricy e Filipão, né? O Muricy é exposto, né? Aqui é trabalho. Filipão é Thibodeau, velho. Fechou. Excelente. Boa. É isso. Filipão Thibodeau, exposto a Muricy. Pô, o Muricy foi foda, trabalho. na moral, assim, o Muricy foi foda, velho. Foi. O Muricy ganhou os bagulhos assim de uma vez, velho. O bicho era. Lembra que ele fez todo mundo acreditar que Mineiro e Josué era o meu campo fodão, né? Porra, metia 3 zagueiros no Brasil, quando ninguém metia 3 zagueiros no Brasil, ganhou tudo várias vezes, assim. E os caras, a maioria era hit culture mesmo, os caras do São Paulo. É isso. E, pô, ele tem a frase que chama aqui trabalho, né? Então. Tem que ser. Não tem como. É isso, Lucas. Acabou a rodada do Pixel. Felizmente. É mesmo? Foi boa, mas foi curta, né? Ficamos boa, por aqui. Breve. Vamos pro Detroit Pistons, Lucas. Chegou a hora do Detroit Pistons. Se você tá aqui na live e quiser pautar o debate, dá tempo ainda. Podcastbelgrado.com. Paute o debate, mande sua questão, sua reflexão, sua pergunta, seu comentário. Lá no próprio dá para fazer isso, mas você pode fazer igual fez o Gustavo aqui, né? Mandar o Pix, mandar uma DM em algum lugar, alguma rede nossa aí, que a gente vai identificar. Só avisa, né, lá no Pix onde que você mandou. Lucas, vai começar a NBA, hein? Detroit Pistons. Guilherme Tadeu, avisamos ontem, né? Lá na newsletter do Belgradão. Se você não segue a newsletter do Belgradão, você tá errado. É fácil de achar, cafébelgrado.com.br. É só botar para seguir o projeto lá que você vai receber as suas newsletters, as nossas newsletters pelo e-mail, né? E avisamos, normalmente no Café Belgrado, o podcast é até acusado, né, com certa razão, de não ter uma pauta, né? Até mesmo você tá marcado pela imprevisibilidade, né? Acho que é justo falar isso do Café Belgrado, pro lado bom e pro lado mal. Mas puxando mais pro lado bom mesmo, porque, enfim, eu sou clubista. Né, pautado pela imprevisibilidade. Mas, aqui no preview, você pode ter certeza que vai ter sempre um roteirinho, né, que a gente segue. A gente quer falar de todas as equipes, a gente quer tratar todas as equipes da mesma maneira. Então, a gente sempre vai começar aqui, Gibas, com a breve recapitulação da temporada anterior. Não foi uma temporada extremamente aesthetic do Detroit Pistons, foram apenas 14 vitórias? 14 vitórias, isso depois de uma temporada de 17 vitórias no ano anterior, né? Então, o Detroit Pistons tem sido ruim com constância, né? Tem ido mal ano sim, ano também, e ano passado foi simplesmente a pior temporada entre todas as equipes da NBA, então não é exatamente uma surpresa, a maneira que o desenrolar das coisas aconteceu certamente é uma surpresa, mas você é a pior equipe da NBA, você quer mudança, né? Então não foi à toa que Monty Williams e Troy Weaver foram demitidos, técnico e GM da franquia foram demitidos, não voltam para esse ano. O time foi um dos piores ataques da NBA, quarto pior ataque da NBA, quinta pior defesa. Então, assim, Gibas, uma temporada para ser esquecida mesmo, né? Não tem muita coisa positiva para falar do ano passado do Detroit Pistons. Foi tão esquecida que ela acabou trazendo traumas, né, cara? O time mudou técnico, mudou GM, e assim, mudou um técnico que tinha acabado de chegar. Acho que essa talvez seja a grande notícia dessa off-season, dessa nova tentativa, né? Essa nova tentativa de recomeço do Detroit Pistons,
que foi o trabalho desastroso do Monty Williams, talvez um dos piores trabalhos que a NBA já viu, uma temporada assim, uma campanha tenebrosa, né, 14 vitórias, mas mais do que Será isso. que é justo isso, dizer que o trabalho dele foi péssimo? Você acha que tá em debate? Eu acho que Claro tem debate, velho. Eu acho que não é. Não, o trabalho é ridículo. Agora, se isso é só responsabilidade do Monty Williams, isso é um debate. Que o trabalho é ridículo, acho que não tem outro termo, não só pela temporada lamentável de 14 vitórias, porque tem temporada de poucas vitórias que sai alguma coisa dali, tem algum projeto, né? E o Monty Williams simplesmente destruiu qualquer ponte que existia entre ele e elenco, entre ele e direção, ao passo de ter sido mandado embora com 60 milhões no contrato. É inacreditável isso. Para mim, é uma das histórias mais inacreditáveis que a gente já viveu nesses últimos 7 anos de liga, que é quando a gente cobre. Um time tirar o. Assim, um time não tirou, né? O Monte Williams já estava assim. Já estava fora do Phoenix Suns, mas o time vai buscar o Monte. Lucas, a informação é a seguinte: o Monte Williams rejeitou 4 propostas do Pistons antes de aceitar. Ele não estava afim mesmo de ir para o Pistons, até que o Pistons fez a proposta monstruosa de 60 milhões. Né? Eu falei que ele deixou 60 na mesa, mas não, né? Ele deixou a parte proporcional que faltava no contrato. Era um contrato de 7 anos, acho. É isso? Ou 6, não lembro agora. Mas enfim, de 60 milhões, ele deixa para trás, o time deixa na mão dele, né? Ao pagar a rescisão. Ele rejeita 4 vezes a proposta do Pistons antes de aceitar ir para lá. E desde que chega lá, cara, eu acho que no mês 1 já tinha problema. E o problema, assim, verbalmente externado para a mídia entre ele e jogadores do elenco. O mais verbal de todos, né? O que mais repercutiu foi com o Jaden Ivey. Mas, segundo as palavras, e são palavras muito duras o tempo todo, né? Me parece que foi um caos generalizado. E aí, acho que acrescento, né? O Monty Williams é amigo do Lucas, então tem que fazer essa crítica com cuidado também, embora de fato nada justifique. O Detroit Pistons é uma organização que tem muitos problemas, né? Uma organização que, como o Lucas disse, é a pior do tempo, desde que existe o Café Belgrado, é a que menos consegue vencer jogo. E o ano passado isso só, assim, o técnico que estava no comando simplesmente não teve... O que ele tinha tentado fazer não surtiu efeito, né? Seja no Tough Love, né? Os primeiros reportes, é até engraçado, você viu os primeiros reportes, eram assim: esse Tough Love do Monte vai ser bom pro elenco. Aí daqui a pouco ele perdeu qualquer desconexão. Agora, nas entrevistas de final de temporada, de começo de temporada, foi um caso pitoresco, né? Porque o time, o dono demitiu o GM, o Troy Weaver, e contratou o Trajan Langdon com o Monty Williams ainda no cargo. E aí ficou aquela, mas ele vai demitir o Monty Williams também ou não? Como é que vai ser isso, né? E aí depois vem a notícia de que o Monty Williams também ia rodar. E ele só foi apresentado depois que eles tivessem definido o que eles iam fazer com o Monty. E, cara, as palavras são sempre esse elenco. Eu até achei engraçado que eles repetiram essa palavra muitas vezes. Esse elenco passou por muito sofrimento. Foi um ano de muita tristeza aqui em Detroit. Eles sofreram demais. E o tempo todo que está em vigor assim é uma leitura de que desastre, né? A temporada 2023-24 foi desastrosa em todos os sentidos. Acho que, cara, claro que se você botar 12 jogadores de NBA num time, não tem como você sair de uma temporada mesmo com 14 vitórias sem algo que você fala, não, aqui tem alguma coisa. Bom, tem, mas se você comparar com os outros 29, eles vão ter também. Então, assim, temporada 23-24 do Pistons, Lucas, cara, um desastre, né? A gente começa aqui o preview com a recapitulação. O caso do Pistons é um caso sério. Gibas, eu concordo que é um caso sério. Agora, de todo o elenco, comissão, etc., tinha uma pessoa que eu sabia que faz um bom trabalho, que é o Monty Williams, né? É uma pessoa garantida que faz um bom trabalho, é o Monty Williams. O contrato que deram era de 80 milhões, né? 78 milhões no caso, por 7 anos. Ele vai receber mais 65 milhões, tá? Demitido, vai receber 65 milhões. Isso. Então, assim, você demitiu um cara elite, sabe? Tá com problema com o Jaden Ivey. Beleza. Jogou onde, Jaden Ivey? Sabe?
Você está dando voz para um menino segundo-anista que não entregou ainda nada que seja justificável para ser assim, um cara que sai queimando o técnico. Cara, não é nem o Trae Young, sabe? O Trae Young tá no seu segundo contrato agora, é um franchise player, levou um time para a final de conferência. Ele começa a demitir técnico, é uma coisa, né? Agora, você olhar para esse elenco do Pistons e falar, olha, o Monty Williams não dá porque ele fala mal dos meninos, sabe? Diz que os meninos não estão fazendo um bom trabalho. Então, assim, eu acho que não teve... Você dá um contrato de 6, 7 anos para o Monty Williams com esse tipo de poder, né? Você dá um salário desse tamanho, você está dando poder, você está dizendo, construa aqui a minha cultura, né? E com 1 ano de trabalho, você fala, valeu, Monty, não era isso que a gente queria, imaginava que você ia fazer, né? Como se o time soubesse alguma coisa de como é que faz alguma coisa, né? Desde que esse dono assumiu em 2015, o Pistons não foi para lugar nenhum, e a tendência é que continue não indo para lugar nenhum. JB Bickerstaff que veio para esse lugar, e a gente já ia avançando aqui, mas eu acho um técnico inferior, né? Acho um técnico inferior. Só para dar uma razão aqui para o seu comentário sobre o Monte, embora eu acho que ele tem muita responsabilidade, mas assim, ele também teve problema com o DeAndre Ayton, e ninguém acha que ele tá errado agora. Ninguém acha que ele estava errado ao ter problemas com o DeAndre Ayton. A gente vai ver o que são esses jogadores do Pistons daqui a um tempo e vai falar, e o Monte vai estar num time aí de playoff, a gente vai falar, tem esse risco, sabe? Eu acho que sim, acho que tem esse risco, sim. Só para sublinhar isso. Então o Trajan Langdon chega, traz o JB Bickerstaff como seu primeiro grande movimento. O Pistons não deu sorte nos 2 últimos drafts, né? Não conseguiu entrar lá no topo. Se pegasse o Mbanyama, a gente ia estar falando de outro tipo de Detroit Pistons a essa altura, mas não pegou. Quando foi a primeira escolha, foi o Cade Cunningham, já está com sua extensão renovada, 224 milhões, se ele não pegar a NBA. Vou dar um spoiler que ele não vai pegar a NBA. Então vai ficar com esse contrato de 224 milhões, uma extensão garantida, para tá aí, mais um que não fez nada, né? Você pagou o máximo dizendo obrigado por tudo que você fez até agora, Cade Cunningham, e você vai olhar o que o Cade Cunningham fez até agora e não foi nada. O Pistons poderia dar exatamente esse mesmo contrato daqui na próxima temporada, na próxima off-season, né? Se fosse, se sentisse assim a necessidade, pode cobrir qualquer oferta, e qualquer oferta que o Cade Cunningham receber seria menor do que o Pistons pode ofertar. Então, assim, o Pistons vai abraçando essa juventude, né? Esse elenco, essas escolhas que o time tem feito nos últimos anos via draft, abraçando de maneira assim até, não vou dizer irresponsável, tá, Gibas? Eu vou dizer cega, sabe? Com uma certeza de que essa galera vai levar o Pistons para a Terra Prometida. E quem é essa galera, né? O que tem o Pistons de elenco, de núcleo duro, Gibas? O que é o Detroit Pistons que vai para a quadra no dia 1, ou pelo menos a expectativa que a gente tem de um Detroit que vai para a quadra no dia 1 de temporada? É uma galera jovem? É uma galera ponta firme? Como é que você avalia essa rotação do Pistons nesse momento? Lucas, só para uma informação extra sobre essa sua pergunta ainda, né? Sobre o Cade Cunningham, é o grande centro da franquia, é o cara que tem a maior expectativa, sobre quem mais se fala lá, sobre quem é a primeira escolha do time, é alguém que alguém ao redor de quem supostamente você constrói um projeto. Ele tá 3 temporadas na liga, Lucas, ele jogou 138 jogos, tá? 138 jogos em 3 temporadas. Agora, o mais grave não é nem ter jogado tantos jogos a menos do que a disponibilidade. O mais grave, Lucas, é que desses 138 jogos, ele venceu 32. 32 em 138. Assim, realmente, eu realmente sou fã do Cade Cunningham, até cunhei aqui, né, o conceito de cadeismo esclarecido para continuar fã do Cade Cunningham, mas acho que a gente tem que levantar alguma coisa aqui, né? E a partir daí já, a sua primeira escolha
ela não consegue ficar em quadra, e quando consegue ficar em quadra, só perde, né? Só perde. Agora, para além disso, ele é a melhor peça. Esse aqui é a melhor peça que o time tem. As outras peças que complementam, então, ponta firme não é a palavra, né? Você perguntou, é um elenco ponta firme? Não, não é um elenco ponta firme, não é essa a definição. Você não tem essa segurança que a ideia de ponta firme passa. Mas tem talento? Tem outros talentos também, né? Acho que o outro nome que desponta aqui também está aqui ilustrando a capinha, né, dessa live, desse podcast, é a do Jalen Duren. O Jalen Duren me parece um jogador muito interessante, a gente até falou dele recentemente, quando foi falar de jogadores da NBA que poderiam ser do time B dos Estados Unidos, e a gente começou a levantar pivôs americanos, e ele era um dos melhores rendimentos, mesmo nesse time bem ruim. Ele realmente é um bom protetor de aro, ele realmente consegue fazer coisas defensivas num time horroroso, e é um cara muito versátil, muito novo. Me parece que Jalen Duren vai ter uma carreira bem legal na NBA. Não sei se no Pistons, acho que esse é um ponto que a gente começa a ver quando o jogador é muito bom, muito competitivo, e o time não anda, isso também entra em jogo, mas por hora acho que é um grande nome. E Lucas, o terceiro nome há uma indefinição, você falou, e eu acho que falou com muita certeza, o Jaden Ivey não fez o suficiente para que a gente o trate como alguém que pode tomar decisões pela franquia. Não foi um fator para nada também, né? Um time que só perde, ele estava em quadra boa parte dos jogos também. Ele jogou 151 jogos, né, na carreira. Já apesar de ser segundanista só, ele jogou mais do que o Cade, mas também perdeu caminhão de jogo também, né? Ganhou 30 jogos desses 150. É absurdo, cara, os números dos rookies. Claro, eu não falei do Jalen Duren quando estava elogiando, mas são números parecidos com esses também. Sozinho ninguém vai ganhar o jogo. Então, claro que tem que pegar leve quando a gente for fazer esse tipo de projeção, mas esses caras estavam lá esse tempo todo, né? São jogadores de 2 anos de temporada que estão nas costas dele também, esse tipo de coisa. Acho que esses são os 3 mais comentados, e tem, claro, o Ausar Thompson, jogador do último draft, fez uma temporada de calor de altos e baixos. Não tá muito claro ainda quem é o melhor irmão, né? Tem hora que um que acha que é um, depois acha que é o outro. Acho que o Ausar parece Thompson... que o Emin Thompson vai ser melhor mesmo, Gibas. Mas assim, tem bons momentos. O Ausar Thompson é considerado um bom defensor, é um jogador que ainda precisa ver qual posição que vai jogar, porque ele não chuta, né? Lá no Detroit Pistons, lá no Houston Rockets, o irmão dele com essa dificuldade já meteu ele na posição 4. Não, você não chuta, você vai jogar na posição 4. Aqui nós vamos jogar de outra dinâmica. Não sei o que o Pistons vai fazer para conseguir utilizá-lo. Esses são os jovens, né? São os caras, são os ponta firmes jovens, assim. O time ainda tem outros... Junto com o Ron Holland, né? Que chegou esse ano nesse draft. O calouro Ron Holland, um dos meus calouros preferidos, é um jogador muito talentoso. A gente gravou muito conteúdo sobre o draft e o Ron Holland sempre foi muito elogiado. Acho que ele tinha bola para ser primeira escolha até nessa última classe. Achei uma baita escolha, mas acho que é mais um jogador que você vai botar aí, né? Ele pode ser 2, pode ser 3. É um criador, eu gosto disso nele, mas tem que ver como é que vai ser o chute. Fez uma temporada no G-League Ignite, que, cara, o G-League Ignite não é um bom projeto, né? Tanto que encerraram o projeto. Então agora vai ter basquete competitivo de verdade, a gente não sabe o que esperar. Esse é o núcleo jovem, né? Acho que saindo um pouco disso, o Isaiah Stewart já é um pouquinho mais velho, né? Acho que não encaixa como núcleo jovem mais. Embora 23 Deixa eu anos, falar de chegadas e partidas aqui, Gibas, para a gente já montar assim, uma ideia de elenco completo no Pistons. Mas então só para assim, o Isaiah Stewart como o jovem velho, mas assim, ainda é jovem, tá? Ele faz parte desse core já. Ele é jovem, mas realmente velho, né, Gibas? O cara que quis bater no LeBron. Só ele e Jorginho, né? E só um conseguiu. Porque ele saiu sangrando, né? O Jorginho fez o rei sangrar. Gibas, ficaram da última temporada, né? São remanescentes do projeto. Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey, Isaiah Stewart e Ausar Thompson, citados por você. Além deles, Simone Fontecchio, que chegou depois da última trade deadline. O Marcus Sasser, né? Uma escolha de segunda rodada do ano passado, um amador bem interessante. E o Tozan Evbuam. Não sei falar o nome do Tozan, viu? Vou chamar de Tozan aqui. Então esses ficaram. E aí, Gibas, o Detroit, como tem um time muito jovem, muito barato, via draft, muitas vezes escolha 5, né? Porque o Detroit tem as piores campanhas, mas fica com a escolha 5 boa parte das vezes. Tem muito espaço no cap.
usou esse espaço no cap para trazer ajuda veterana, né? Tobias Harris foi um cara que eles pagaram e pagaram bem na última free agency. Foi a grande contratação do Pistons para essa temporada. É um ex-jogador do Pistons, né? Já teve passagem pelo Pistons. Agora chega como veterano, um salário muito acima do seu valor de mercado, porém o Pistons ainda precisava gastar mais, sabe? O Pistons estava numa situação de que ele estava abaixo do mínimo permitido de salário, então tem que pagar mesmo. Então contrataram o Tobias Harris, usaram parte do cap para absorver o contrato do Tim Hardaway Jr., do Dallas, mandaram Quentin Grimes em troca. É outra parada que vai fazer as pessoas pausarem, né, no futuro para ver por que o Pistons fez isso. O Quentin Grimes era bom, o Knicks achava que ele era bom. O Pistons achava que ele era bom, tanto que trocou o Bojan Bogdanovic por ele, né? Depois não quis mais, pegou o Tim Hardaway Jr. e algumas escolhas de segunda rodada. E também o Malik Beasley, que veio do Bucks, mais um veterano, com passagem por vários times de playoffs. Então, assim, o Pistons trouxe Malik Beasley, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris, que em comum, né, tem o fato de as torcidas terem muita raiva desses jogadores, Gibas. Além disso, o Ron Holland veio via draft, e Paul Reed, o Pistons viu a oportunidade de mercado, o Philadelphia tinha dispensado porque o contrato era não garantido, e o Pistons foi lá e pegou o contrato, né, junto com o jogador Paul Reed. Então, essa foi a off-season do Detroit Pistons, Gibas. Não são chegadas impressionantes, não são chegadas que devem elevar o patamar do time para algo inalcançado até agora. Não são. O Detroit tem falado sobre essas contratações, Lucas, com um certo carinho, sim, no ponto de vista disso que você falou. Só colocar esses jovens aí, eles não têm referências, né? E aí a gente ouve expressões do tipo, eles precisam olhar para os veteranos e saber como se treina, o que eles comem, como eles dormem, onde habitam, né? Essas coisas. Acho que de fato é uma necessidade, o time precisa ter bons veteranos. O J.B. Bickerstaff fala sobre o Tobias Harris como assim, ele além de tudo é um cara muito bom, né? Um cara bom de elenco, em situações difíceis você quer que um cara como esse tenha a palavra, em situações difíceis quem que você espera que apareça para falar com seus jovens, né? Para dar alguma guia, alguma coisa, viveu coisa que eles nunca viveram, e eles pegaram o Tobias. Acho que o Tobias ele é muito marcado pelo seu salário totalmente acima das suas capacidades, muito mérito pro pai dele, que é a gente, conseguiu mais um desses agora, né? Ninguém esperava que o Tobias viesse para mais um contrato do tamanho que ele veio, e agora focando em outra parte, né? Se aquela negociação com os Sixers era uma negociação que ele precisava ganhar aquele salário para fazer algum sentido os movimentos que o Sixers já havia feito, dessa vez ele se beneficiou com a ideia de que, precisamos de um veterano aqui, e um veterano não vai vir, um veterano bom, um veterano que o Tobias, é isso que eu ia chegar nisso ainda, mas um veterano que consegue jogar, que disputou playoff quase toda a sua carreira, que é um cara que você olha para ele como se é um bom jogador de NBA, não vai vir para nós. Olha a nossa situação, a gente é o pior time da NBA faz 7 anos, que a gente, no pacote 7 anos, a gente é o pior time da NBA. Então tá, 25 milhões no bolsinho dele aí por temporada, e aí ele topa, né? Ele vem. A odd pro Tobias ser de novo o salário maior da franquia era baixíssimo, né? Ele foi lá e conseguiu. Baixíssimo. É tipo o dobro do segundo. O segundo salário é 15 das ICU. E ele não tem agente. É o pai dele, o agente dele. Então, mérito demais. É um pai, né, Gibas? É um pai, um cara desse. O pai do Tobias Harris bota o Rich Paul no bolso, velho. O Rich Paul domina a NBA, mas o pai do Tobias, cara, por aproveitamento, é o melhor agente da liga, tá? A parte disso, né? A chegada do Tim Hardaway, cara, é mais um bom veterano, né? Um veterano aí de múltiplos times múltiplos times não, né? Jogou poucos times, jogou no Knicks, jogou no Atlanta e jogou no Dallas, acho que foi isso. Quem tem saudade do Tim Hardaway? Não, ninguém tem saudade, mas não é nem disso. Os caras não estão contratando jogador para deixar a torcida empolgada. Me pareceu muito claro isso, que a ideia aqui é jogadores que têm boa carreira, que têm anos na liga, né? O Tim Hardaway para 11 anos na liga, anos de experiência na NBA também, né? Filho de jogador histórico da NBA, então conhece o ambiente. Acho que essas contratações foram mesmo nessa linha
não acho que o torcedor ou a direção do Detroit olha para Tobias e Tim Hardaway e fala assim, aqui ó, achamos os nossos complementos. Agora, claro, acho que é um time que precisa de chute, a gente falou aqui pelo menos 2 jogadores aqui dos principais, e talvez o Jaden Ivey seja o outro, eles têm essa dificuldade de serem bons arremessadores, eles precisam, primeiro, tem dificuldade de criar o próprio arremesso, e tem muita dificuldade também de, no catch and shoot, potencializar o elenco que tem ao seu redor. Então, Tim Hardaway não vai atrapalhar nesse sentido, Tobias certamente vai ajudar também, é um jogador que pode jogar a posição 3, pode jogar a posição 4. Então, quando a gente pensa nessa constituição da dinâmica ofensiva, faz muito sentido. Do outro lado da quadra, não faz nenhum, né? O Tim Hardaway não conseguiu ficar em quadra no playoff. O Tobias não é um defensor assim que você fala, nossa, que horror, Tobias, mas também não é um defensor positivo, que você fica encantado porque conseguiu o Tobias Harris. Acho que foi mais assim, Lucas. São bons jogadores que provavelmente a gente não vai conseguir nada muito melhor, não. Eu acho que a ideia foi um pouco essa. Bem triste, né, Gibbs? Bem triste. Assim, acho que não falta contrato ruim na NBA. Você pode usar o seu cap para trazer contratos indesejados, porque essa timeline do Pistons, assim, não é como eles tivessem feito a off-season do Houston no passado, que eles já têm uma base forte, traz um técnico de ponta e traz uns veteranos que ajudam, e aí sim, coloca o time em um outro patamar. O Detroit trouxe técnico, já tinha a base de jovens, traz esses veteranos e o time, na minha opinião, vai continuar muito próximo do lugar onde estava. Tem um chamado quadro agora, né, Gibas, no preview, com os principais trunfos, ou seja, as principais cartas que o Detroit tem para mostrar nessa temporada, né? Acho que uma delas é o fato do time ter o cap à sua disposição. O time ainda está abaixo do cap, tem contrato expirante para ser trocado, né? Então, assim, se o Trajan Longdon for um GM inventivo, ele consegue durante a temporada reforçar a caixa de assets do Detroit, sabe? O Detroit precisa de assets, né? O Detroit precisa, né, precisa de um norte, né? O Detroit precisa ter uma clareza do que é o seu futuro, não tem tido nos últimos anos. O Trajan Longdon, a gente tem idade de ter visto ele jogar, Gibas, porque o homem é 99, né? Ele nasceu em 99, ele é chamado... Sabe o apelido dele, Gibas? Quando jogava basquete? Uma coisa do chute, né? Uma coisa do chute. O assassino do Alasca. O assassino do Alasca? Porque ele nasceu no Alasca. Mesmo. Jogou em Duke, né? 4 anos de Duke. Então, assim, é um jovem, né? É um jovem que vem assumir essa posição no Detroit Pistons. Ele é de 76, né? Para um GM na posição de presidente já, né? É um dos primeiros trabalhos dele, e ele jogou, né, como eu disse, em 99, a gente viu ele jogar, e chegou assassinando o Monty Williams, né, Gibbs, fazendo jus ao seu apelido de assassino do Alasca, e acho que ele vai ter que fazer mais dessa, sabe? Vai ter que fazer mais mudanças no cerne da montagem desse elenco. Esse elenco do Detroit não é um tipo de elenco que você olha como o do OKC, como você olha para o do Houston, e que você pensa assim, dá 5 anos para esses caras, dá 3, 4 anos para esses caras, você vai ver onde é que eles vão estar, né? Eu não imagino, eles não mostraram o suficiente para eu imaginar que vai ser algo desse sentido, então acho que ele vai precisar trabalhar ainda, vai precisar encontrar a cara, talvez esteja no próximo draft, a cara do futuro Detroit Pistons. Então é um time que ainda está em formação, e acho que a gente tem os principais trunfos e as principais questões, né? Acho que o principal trunfo é o Trajan Longdon poder fazer o que quiser com o time, né? Ele pega essa bagagem de um time que não vai para lugar nenhum há muito tempo, mas ele chegou agora, né? Então ele tem, essa bagagem não é dele, né? Ele esquece lá numa estação e parte só com sua própria bagagem. E as principais questões, Guiba, são basicamente todo o elenco, né? Porque já tem, de 2015 para cá,
que foi quando o novo dono chegou, escolhas de loteria, tops, né? Top 7, top 5, top 10, que sequer o time continua com ela, né? Sequer quis dar continuidade, caso, por exemplo, do Kylian Hayes, né? Então, as principais questões, Gibas, do Detroit Pistons é o que somos, né? E acho que faz todo sentido ter esse Globo Repórter que você falou, né, Gibas, do o que fazer, o que os jogadores da NBA fazem, comem, onde eles andam, o que eles vestem, como é que eles jogam basquete, né? São muitas questões para o Detroit Pistons ensinar para sua molecada. Sobre a contratação do Trajan Longdon, Lucas, assim, o Trajan Longdon é considerado meio diferente, assim, né? Um cara meio genial. Ele é formado em dois cursos, Lucas, lá em Duke, matemática e história, né? Você vê que ele sempre trabalhou nas duas frentes, né? E segundo o Tom Gores, né, quando foi contratá-lo, dessa vez ele falou assim, agora, não sei por que agora, né? Ele é dono do time desde 2015, mas agora trabalhei igual nós trabalhamos lá. Ele tem uma empresa de capital financeiro, tá? E é uma das maiores empresas do mundo, então por que nós estamos fazendo isso, não sei o quê. E aí ele, segundo ele... Ele tava metendo uma culpa não é minha, né, Gibas? Ele falou que entrevistou mais de 50 pessoas nos últimos tempos para definir, e segundo ele, o Trajan Longdon sempre o impressionou demais, assim, foi o que... E o Trajan Longdon conta que a entrevista que decidiu tudo durou 6 horas, acabou 4:30 da manhã. E ele falou que foi uma... Nunca imaginou que isso ia acontecer. Um fato peculiar, né? O Trajan Longdon... Imagina se não é contratado, Gibas. 4h30 de entrevista não é contratado. Sem contar que ele foi de carro, viu? Porque o cara falou, vamos fazer uma sessão de Zoom, e o Trajan Longdon falou assim, não, deixa que eu vou aí te ver, tá? E foi até uma pergunta fizeram pro Trajan Longdon na coletiva, foi assim, ele teve que te convencer a vir ou você teve que convencer para te contratar? Porque ao mesmo tempo que existe só 30 empregos desses no mundo, o repórter fala, né, de Detroit, matou esse cara no Detroit. Ao mesmo tempo que só existe 30 empregos desses no mundo, não é um trampo assim que as coisas tão boas, sabe? Assim, que gostoso vir pro Detroit, né? De fato, tem muita coisa para ser feita. E, assim, ele responde educadamente que é um sonho, blá, 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 blá. Mas um fato peculiar, né? A grande parte da carreira dele é no CSKA, e ele traz junto com ele desde o começo o J.R. Holden, que é o jogador mais famoso até daquele time, um jogador americano que naturalizou russo e foi campeão e MVP do Eurobasket 2005 jogando pela Rússia. Eles jogaram juntos lá na Rússia, e o J.R. Holden, naturalizado russo, é membro desse coaching, do staff, né, do Trajan Longdon. Hoje o staff do Detroit Pistons tem outros protagonistas, assim, tem outros personagens, tem inclusive o Dennis Lindsay, né, que é um cara bastante consolidado na NBA, com múltiplos bons trabalhos, mas a caneta, vamos dizer assim, né, quem define as coisas é o Trajan Longdon. Ele tá com um poder, assim, impressionante, sabe, Lucas? É um poder, assim... Imagina, os caras contratam o Dennis Lindsay e ele que toma a decisão, né? O Dennis Lindsay tava no Utah Jazz, montou aquele timaço do Utah Jazz, tá? Tava no Dallas agora com uma outra função. Então, acho que de fato é um novo grande nome da liga, pelo menos com responsabilidades, né? A gente não sabe se é um grande nome do ponto de vista do que vai entregar, mas já chegou, assim, numa situação de superpoder, assim. Ele estava trabalhando no Pelicans e chega com inesperado, né? Bem jovem para a posição e sem histórico próprio na franquia. Às vezes a franquia vai formando, né, seus executivos, mas, cara, o fato é o Pistons olhou para si mesmo e, como disse o Lucas, nós não temos nada funcionou, nada que a gente tentou aqui deu certo, né? Então é mais uma tentativa, Lucas, mais uma tentativa do Detroit Pistons, concordo contigo, é o principal trunfo, cara. E é difícil, assim, a gente já falou que a gente acha que tem mais talento nesse elenco, né? Que tem mais talento é o fato de ter o Cade Cunningham, de ter o Jalen Duren, alguns outros bons jovens. Mas quando você pensa comparativamente com equipes que estão bem na NBA, não dá para pegar esses caras e chamar de trunfo. Trunfo é quando você tem uma coisa que ninguém mais tem. O que é o super trunfo, né, Lucas? É quando sua carta vence todos do joguinho, né? Pô, ter o Cade e ter o Jalen Duren não é nem o suficiente para ser competitivo ainda, né? Então não dá nem para chamar esses caras de o trunfo. É o que tem de bom, legal. Mas não é uma coisa que te separa dos demais. Na verdade,
é uma coisa que talvez no médio esteja prazo no nível dos demais. te coloque em uma situação de competir com os demais. Mas assim, é os demais todos mesmo, né? Porque não tem alguma equipe da NBA que não tem 2 bons jogadores? Entende? É complicada a situação do Detroit Pistons, viu, cara? De fato, é uma terra arrasada, né? É uma situação de terra arrasada, Lucas. Gibas, e tem uma certa curiosidade aqui, né, nesse momento, que é o fato do... Haha, não vou falar agora. A curiosidade fica para depois, Gibas, porque agora é hora de falar o seguinte, ó. Gosta do Café Belgrado? Quer que o projeto se mantenha? Precisamos da sua ajuda, precisamos muito da sua ajuda. cafébelgrado.com.br, se torne um apoiador. Faça como o Maurício Belém, Gibas. O Maurício Belém hoje acordou com uma ideia fixa na cabeça, né? Vou apoiar o Belgradão, e veio de Giannis, viu? Veio no apoio Giannis, então ele vai para o grupo institucional de apoio Negando o Nosso Inimigo o Sono. Ele é um ex-apoiador do Belgradão, né? Que está com a gente de novo, então muito obrigado, Maurício. E se você já apoiou o Café Belgrado no passado ou nunca apoiou, considere, né, se tornar um apoiador agora do Café Belgrado. Estamos bem defasados em número de apoios e assim, a gente precisa muito do seu apoio. cafébelgrado.com.br, vem pro Giannis, vai ser legal você vir pro Giannis. Gibas, estou numa liga de fantasy com algumas pessoas do Giannis, viu? E ontem fiquei com a 4ª escolha do draft. E então tô no plano aí de pegar Luka Doncic. Não vai sobrar, pô. Mas então, velho, pelo sistema lá, o Victor Wembanyama já é o melhor. Eu não sei que tipo de sistema é esse que o Victor Wembanyama já é o melhor jogador da liga, né? Mas ele já é o melhor e ainda tem o melhor salário, né? É uma pontuação. Assim, o Vitones é que organiza a pontuação, então provavelmente o jogador do Spurs tem ponto extra, não sei como é que funciona, mas ele já é o melhor jogador. Aí depois tem o Jokic, que também é muito, muito pica. E quem tem escolha na minha frente é torcedor do OKC, né? Que é o Shea. Então, tô na esperança. É o Matheus De Lucas, tem escolha 2. Então vai sobrar o Luka. Então, ó, vai ser Vitor, Shea, e aí a terceira escolha vai sobrar pra mim ou o Jokic ou o Luka. Tá bom, né? Então, excelente. De certa forma, já me dei muito bem nesse sorteio, então muito obrigado. Quem sorteou que foi o Cãozinho, viu? Cãozinho muito bom em sorteios. E é isso, Gibas. Pessoas que fazem parte da nossa vida estão lá nos Giannis, né? Lógico, tem as nossas esposas, filhos, mas o restante das pessoas que fazem parte da nossa vida são aquelas lá no grupo institucional de apoio Negando o Nosso Inimigo o Sono. Se puder, né? Vem com a gente, se torne um apoiador do Café Belgrado, precisamos muito. Agora, se você não quiser falar nada sobre isso, Gibas, até te encorajo a falar algumas palavras aí sobre por que as pessoas podem apoiar, eu posso trazer esse grande segredo do Pistons. Cara, porque é o seguinte, né? A gente teve esse mês agora de agosto o pior número de arrecadação com assinatura de conteúdo exclusivo do Belgradão. Sei lá, talvez desde 2022? Desde dezembro de 22. Desde dezembro. O Lucas nem tinha passado a estatística, né? Mas o coração sabe, né? O coração não engana. O coração sente. O coração sente. Então já estamos indo para recordes históricos negativos, né? E, cara, fica o convite. Realmente tem mais conteúdo do que 2022 agora, né? Tem mais de 1 ano e meio de conteúdo aí. Acho que você vai gostar. cafébelgrado.com.br. Entra lá e vê tudo que você vai ter acesso por assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. É muito conteúdo, viu? É muito conteúdo mesmo, podcasts, tem até vídeos, coisas legais de basquete, se você gosta. Você vai gostar do conteúdo do Café Belgrado. Se você gosta do podcast, é difícil não gostar, porque é muito conteúdo especial, muito conteúdo de pesquisa, séries das mais variadas. Tem séries sobre o LeBron, tem séries sobre os estrangeiros da NBA, séries sobre o Luka Doncic. Cara, realmente é muito conteúdo. Acho que se você assinar o Café Belgrado, você vai consumir horas e horas de podcast que você vai gostar mesmo, assim, pra academia, lavar aquela louça, pegar aquele busão. Leve a gente pros seus ouvidos. Valeu? cafébelgrado.com.br. Gibas, curiosamente, né, tem um grande segredo sobre esse momento do Detroit Pistons, que é o seguinte: a gente falou aqui num tom, até agora, vou dizer depressivo, né? Mas assim, nem deprimente, eu vou dizer num tom assim de consternado, né? Um tom consternado sobre a off-season do Detroit Pistons, sobre o momento histórico do Pistons, né, desde que o Café Belgrado foi criado. Mas o Cassinho fala, olha, os dias melhores são esses já, né? E o Cassinho lá na KTO
prevê um acréscimo significativo de vitórias do Detroit Pistons. A KTO prevê 25 vitórias e meia para o Pistons em relação ao ano passado, o que seriam mais de... que seriam 12 vitórias para chegar no over, né? 12 vitórias, quase o dobro do que ganhou ano passado. A temporada foi de 14 ano passado. A KTO fala, esse ano os caras tão brabo, vem para pelo menos 25 vitórias e meia. E aí, se você quer ir no under ou quer ir no over, né? Se você acha que o time vai para 26 ou mais vitórias, over. Se você acha 25 ou menos vitórias, under. Então, a KTO olha para o Pistons como 27ª força da NBA, né? Quarta de baixo para cima, 25 vitórias e meia, um salto positivo de 11 vitórias e meia em relação ao ano passado. E aqui eu já dou meu veredito, viu, Gibas? Estarei amassando o under no Detroit Pistons, acho que não chega a 25 vitórias. Eu vou de under também, porque eu acho até, e aí já apresento a minha ideia de rotação, pensando assim, o Bickerstaff a gente não pode pensar que ele vai replicar a rotação que ele fazia no Cavs no Pistons. A rotação que ele fazia no Cavs, a ideia de jogo que ele tinha, tem muito a ver com as peças que o Cavs tinha, e ele estava numa situação que ele gostava muito de escalar 2 pivôs, sendo 2 ótimos protetores de área, etc. Mas assim, é porque de fato eu nem acho que ele adore isso, pode ser que ele até adore, mas vamos esperar para ver, né? Mas eu acho que as ideias podem e devem até ser outras, mas tentando pensar numa rotação aqui para esse time do Pistons, né? Cade Cunningham, Jalen Duren e Tobias Harris, eu acho que vão ser titulares os 3, né? E aí tenho minhas dúvidas de como ele vai completar essa rotação. Nos especialistas de Detroit, Lucas, eles gostaram muito do final de temporada do Fontecchio, né? Fontecchio chegou durante a temporada e, cara, a galera adorou ele lá. Ele é adorado em Detroit, impressionante. O material que eu li para preparação desse podcast, todo mundo ama o Fontecchio. É brincadeira, um dos jogadores mais adorados pela torcida. Você vê que o muro tá baixo. Eu adoro o Fontecchio, né? Mas você vê que o muro tá baixo. Então, acho que o Fontecchio... Peraí, esse cara joga todos os jogos e ele sabe botar a bola na cesta? Cara, que demais, velho. Ele defende, né? Ele defende, ele chuta, bem louco, né? Eu acho que existe um cenário de Fontecchio e Tobias junto e fica um time assim, divertidinho, assim, carismático. Fontecchio, Tobias, Jalen Duren, Cade e um 2. Existe essa expectativa para ser o Jaden Ivey, e sendo esses aqui, dá para ser o Jaden Ivey, porque ele tem uma dificuldade de espaçamento e tal. Mas assim, com outro, e o Cade também, vamos ver como é que ele vem, mas acho que daria. Existem outros cenários, né? Você dá protagonismo pro Tim Hardaway já, porque ele é um bom chutador e teve bons momentos como criador essa temporada, tá? Você pode trazer o Malik Beasley, mas ele é um cara que meio que parou na NBA, o pessoal não dá tanta moral mais para ele. Ou você vai tentar uma linha um pouco mais pesada com a Isaiah Stewart e o Jalen Duren. E tem o Mano Ron Holland, né? Em algum momento da temporada o time vai dizer assim, cara, vamos deixar os meninos jogar, deixa os meninos brincar. Acho que essa vai ser... Que são porque assim, e o Ron Holland. Eu não acho que um time com Tobias, Fontecchio, Tim Hardaway vá ganhar jogos o suficiente para esse Pistons estar em um patamar diferente do que se eu deixar os meninos jogarem, né? E assim, os meninos dão um problema, né? Você não bota o menino para jogar, sai demitindo o técnico, né? Então... Mas o drama aqui é que se você também não coloca o Cade para jogar com caras que espaçam, pelo menos, sabe? O Cade vai jogar? Então, tudo vai dependendo disso. Mas eu acho que esses coringas aqui, Tim Hardaway, Tobias, Fontecchio, são jogadores diferentes, tamanhos diferentes, estilos diferentes. Mas assim, esses caras, eles dão espaçamento, facilitam dinâmicas ofensivas para a gente ver o Cade jogando, ou para a gente ver o Holland jogando, ou pra gente ver o Alza jogando. O que não dá pra jogar todos eles juntos, porque senão vai ficar uma bateção de cabeça, velho. Vai ficar meio horroroso, entendeu? Essa é a minha dificuldade, porque tem muito bom jogador que não chuta aqui nesse time. Bom jogador é exagero, né? Muito bom jogador não. Muito potencial nesse time que ainda não tem desenvolvido o que é mais básico. E a defesa vai ficar passando por baixo em bloqueio, vai convidar para chutar e os caras vão virar o Ben Simmons da NBA. Vai virar até o Bill Simmons, hein? Virar o Bill Simmons. Austin Rivers está tentando. E vai ficar constrangedor, né? Então, acho que esses caras, que são os coadjuvantes desse time, eles têm um bom potencial
para deixar o time um pouquinho mais espaçado, com ideias um pouquinho melhores, para que quem são os caras que precisam desenvolver, de fato estejam em quadra. Eu acho que o Jaden Ivey é um outro jogador, se tiver um espaço melhor. Acho que o Cade... Agora, uma coisa que o Lucas disse aqui, o JB Bickerstaff não é um técnico melhor que o Monty Williams, nunca mostrou isso, pelo menos. E, cara, sempre foi um problema o espaçamento do Cavs. Era horrorosinho. E mesmo assim, os caras foram buscar ele muito focado, Lucas, nessa ideia de cultura. Desde que ele chegou no Cavs, o Cavs nunca teve um ano pior. Mas será que isso teve a ver com o trabalho do JB Bickerstaff? Ou com o incrível trabalho do front office do Cavs, que todo ano melhorou o time, cara? Cara, é impressionante o que o front office do Cavs tem feito recentemente. Toda temporada melhorava o time. Tanto que, pô, o time com um técnico que não é da elite, que faz um time que se passar meio mal, tá? Compete. Agora, cara, ele tem mérito, algum mérito ele deve ter nesse projeto, nessa ideia de jogo, nessa ideia de defesa, sempre foi um dos melhores defesas, né? Com muita proteção de aro, com os jogadores que tinha, com o desenvolvimento de alguns jovens, e ele participa do desenvolvimento do Ivan Mobley, do Darius Garland. Alguns ele não participa, né? Colin Sexton, por exemplo, em outras mãos jogou muito mais, né? Cara, eu não gosto, assim, eu tô fazendo toda essa minha fala aqui tentando dar sentido para as coisas que já aconteceram, com as informações que a gente coleta, pelas falas do cara. Mas assim, se é para dar um veredito, não gosto de nada, Lucas. Assim, na prática mesmo, o sentido é esse das coisas que eu tô dizendo. Agora, eu gosto disso, cara, eu acho muito ruim todos esses movimentos eu achei muito ruim. Gibas, tem mais uma coisa que é específica da Conferência Leste, que é a seguinte: vão 10 equipes para pós-temporada, né? Isso a gente sabe. São 8 que chegam nos playoffs, mas tem 2 que vão para play-in. E o Leste tem uma peculiaridade esse ano, que é a ausência de equipes que entram na temporada dizendo assim, eu quero uma dessas vagas da pós-temporada, tá? Então, se a gente pensar que tem Detroit, tem Washington, vai contando, Gibas, tem Hornets, tem Raptors, tem Nets, tem Hawks e tem Bulls, são 7 equipes, né, das 15, que você olha e fala assim... Você vai ter que obrigar 2 desses a disputar. Essa equipe aqui essa equipe aqui eu não vejo nos playoffs, sabe? Você pode tranquilamente falar isso sobre qualquer uma dessas 7 equipes aqui. Não vejo essa equipe nos playoffs. Então tem 2 que vão pelo menos para play-in dessa turma, né? E existe um cenário em que o Detroit vai estar no play-in, né? Então tem esse copo meio... E aí você decide, né? Se é meio cheio ou meio vazio, porque muitas dessas equipes estão de olho no que o próximo draft pode ofertar, né? Algumas dessas aqui até foram premiadas nesse último draft, né? E falar, pô, mas talvez eu prefira o prêmio do ano que vem, né? Então, olho, né, nessa faceta da Conferência Leste, né? De repente você pode estar numa situação aí de ir para um play-in e isso mudar a expectativa do time, mudar o tipo de negócio que você pode fazer numa trade deadline, mudar o tipo de abordagem do seu técnico para rotação, né? Então existe sim um cenário em que o Detroit ganha mais jogos do que se espera, mas assim, Gibas, dos elencos da NBA, para mim é um que eu não vejo assim, nem gostei das mudanças que o time fez, não gostei da off-season, acho que o time podia ter feito uma off-season melhor, mesmo com o time pegar jogadores do mesmo nível ou até piores do que Hardaway Jr., Tobias, mas enfim, utilizando melhor o cap, com mais inteligência, adicionando mais talento. Vamos lembrar que o time recusou escolhas de primeira rodada pelo Bojan Bogdanovic há 2 anos, quando assinou, e teve que aceitar um montão de escolha de segunda rodada, né? Que algumas que vai receber em 2028. E o Quentin Grimes, que já virou o Tim Hardaway. Então, foi o Bojan, virou o Quentin Grimes, e aí nisso eles pegaram 2 escolhas de segunda rodada. Aí depois, para virar isso aí, pegaram mais algumas escolhas de segunda rodada. Então, assim, oportunidade de negócio que foi passando e o time não foi aproveitando. É um montão de coisa chata que acontece com o Detroit ao longo da existência do Café Belgrado. Então fica aqui minha súplica, né? Deixem o Café Belgrado assumir essa franquia. Por que não? Vocês já tentaram tudo aí ao longo desses últimos 9 anos. Agora bota na mão do Belgradão, pô. Agora aí prefere. Trajan Langdon tem história na NBA. Tem e podcast. Ele é formado em História e Matemática. O Lucas tem MBA.
em cálculo dessas paradas aí, e eu tenho doutorado em história, velho. Então fudeu pro Trejão. Dá na nossa mão, joga no pai. É Joga isso, no pô. pai, pô. Joga no Classificamos a seleção brasileira agora nas classificando a Olimpíadas. seleção só com esses talentos na matemática aí. Uma coisa importante também, né, Lucas? O principal criador de vantagem desse time não consegue ficar em quadra, tem múltiplos problemas de lesão e existe um cenário em que o Detroit Pistons simplesmente perca o Cade no jogo 12 e alguma coisa que eventualmente estava fazendo eles ganharem desses outros 6 times horrorosos do leste, não tem mais para onde ir, né? Eu gosto muito do Marcus Sasser, é um dos meus jogadores aí do draft passado que eu acho que vão virar bons jogadores, mas tem um caminho para isso ainda. E qualquer outro amador, né? O Jaden Ivey? Não é, claramente não é. E eu não sei quem que eles fariam, sabe? Acho Eles que têm o Dennis Jenkins, uma escolha, um é grande um Danny two-way. Jenkins. É o grande Danny Jenkins, né? É um Tá. Dennis com D-A-N-I-S-S, viu, Gibas? Dennis. É isso. Então tem vários cenários. Sim, tem esse cenário que tem o Kylian Hayes ainda? Já mandaram embora o Kylian Não, Hayes? pô, já foi embora, que isso. Ah, ok. Que eu quero que a galera tenha raiva do Kevin O'Connor. Não, do seu brother lá, do Suns, do técnico, pô. Acabei de falar Monte o nome dele Williams? do Monte, porque ele botava o Kylian Hayes 1000 vezes. É brincadeira. Ele tem a raiva absurda do Monte, porque ele gostava muito do Kylian Hayes. Cara, mas quem é que ele ia botar? Ele ia botar o Chris Paul, que não tava no time? É, o Marcos Sasser, né? Que é o outro calor. Ou o Jaden Ivey de amador, né? Cara, então. Cara, o assim, Marcus Sasser foi um dos novatos que mais jogou, né? Na temporada jogou passada. um monte de minutos, né? Então, assim, existe esse cenário que o Lucas falou, que eles vão ganhando o jogo que são obrigados a ganhar. Ganha aí, vamos ver se você ganha mesmo. Cara, mas a maior chance é de perder esses jogos e perder motivos para ganhar esses jogos, né? Então tem um cenário em que o time perde o Cade, que é o seu melhor jogador, e que aí você nem sendo obrigado a ganhar, você consegue ganhar um jogo, né? Então, muito disso aí acontecendo, né? Vamos ver. Gibas, temos também, como é tradição das organizações do Café Belgrado, aquele momento especial, né? Que é comparar as equipes em época de preview com algo inusitado, com algo lúdico, com algo, às vezes até comestível, né? Já tivemos, por exemplo, se essa equipe fosse uma comida, né, um prato, qual seria? Já tivemos de sobremesa, já tivemos recentemente peça do entretenimento brasileiro, que foi, assim, na minha opinião, mais legal. E esse ano, o Belgradão tá tecnológico, Gibas. O Belgradão tá diferente, o Belgradão tá conectado. Se o Detroit Pistons fosse um app, Gibas, que app essa franquia gloriosa seria? E aí a ressalva que eu fiz pro Gibas pode ser um aplicativo de celular, pode ser um aplicativo para computador, né? Antigamente as pessoas desenvolviam programas, né, para computador. E aí, como a gente é velho, a gente viveu essas duas histórias, essas duas eras. Gibas, você tem um aplicativo para Detroit Pistons? Tem, cara, tem. E assim, eu queria ser muito criterioso, sabe que eu sou muito cuidadoso, né, Lucas, com as pesquisas, assim, para os quadros do episódio. Raramente eu chego aqui sem estar com uma longa pesquisa feita sobre cada um dos critérios. Você é um pesquisador nato, né, Gibas? É isso, pô. Remunerado até. Pisciano, né? Não sou aquariano, sou pisciano nada. E, Lucas, Cara, segundo minhas pesquisas, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. O pior aplicativo que existe no Brasil é o Itaú. Né? O pessoal reclama absurdo do aplicativo do Itaú. Eu não conheço o aplicativo do Itaú, nunca foi meu banco, então eu não tenho essa ref para mandar aqui. Mas... acabamos de queimar uma ponte aqui, né? A possibilidade do Itaú patrocinar o Café Belgrado já não existe mais. Alô, Santander. É isso. Peço até desculpa aí, né, galera? A família Salles, né? Moreira Salles aí, Pedro Salles, não sei quem é a galera toda aí da Piauí e tal. Mas a gente conhece gente que trabalha com app, né? Se vocês estiverem querendo melhorar, a gente tem indicações para vocês. Temos indicação para melhorar ele é o Itaú? Não, o Itaú é essa galera mesmo, não é? Pô, você que fez a pesquisa, Gibas. Eu acho que é. Ok. Acho que eles são do Unibanco. É do Bernardinho? O Itaú não é do Bernardinho? Acho que não. Acho que o Bernardinho é a Ering.
Aí, assim, aí eu me lembrei dos meus aplicativos, que eu menos gosto, né? Cara, Então aí... não é o app da Itaú, por enquanto. Não, não é. Ok. Não, Foi só um shade. tô fazendo a linha Tá. argumentativa, né? Pra galera entender, né? Eu pensei assim, cara, na minha opinião, o pior aplicativo que eu tenho experiência é no Fire Stick o Globoplay, velho. Nada me irrita mais do que o Globoplay. Mas aí eu fiquei pensando assim, cara, mas de toda forma eu uso muito o Globoplay, tá ligado? O Hum, Globoplay pra fazer o... Pra ver o Premier Futebol, né? PFC, Premier, eu vejo sim. lá. Pra às vezes assistir uma Globozinha, eu meto lá no Globoplay e tal. Ajudou na Olimpíadas bastante, né? Ajudou. Não ajudou tanto, não, falar a real. Foquei mais na Sky daí. Mas Ok. assim, cara, tem muito conteúdo ao Globoplay, né? E, pô, eu falei, pô, vai ter time que vai ser o Globoplay. Tipo, tem O conteúdo bem Detroit não tem legal. tanto conteúdo. É isso. E aí, Lucas, eu pensei, cara, tem que ser um aplicativo absolutamente inútil, que, pô, existe, as pessoas acham que existe, mas na verdade não serve pra nada. E aí eu cheguei à conclusão, Lucas. O Detroit Pistons é simplesmente o aplicativo de lembrete de água. Você lembra quando surgiu isso? Você Ai, lembra ou não? caraca. Lembro. Agora Agora tá talvez as nos pessoas. relógios até esse aí. Talvez a galera hoje não se importe mais tanto. Mas, cara, quando surgiu o aplicativo de lembrete de água, muita gente instalou, porque, pô, preciso lembrar, preciso beber uma água, né? E, cara, que porra é essa, velho? Que nível Cara, chegou a nossa sociedade para precisar existir um aplicativo para falar, aí, mano, bebe uma água aí. e o pior, velho, a pessoa instalava a porra do aplicativo e não bebia água, E velho. não bebia, cara. Claro que não vai beber água, Tocava o velho. alarme lá. Complicado aqui, mas eu também me pegou bastante. E acho que tá no tamanho bom, Gibas, tá no tamanho bom. Ok. O que eu trouxe aqui é um aplicativo gigante, porque eu respeito muito a história do gigantesco Detroit Pistons. Pô, mas o que é mais importância que a água? Fonte da vida. Caiu em desuso, Ok. sabe? Ficou um pouco esquisito. Você ficar lembrando assim, momento do Detroit Pistons nessa época, né? O mais lembrado, mais do que os títulos, é a briga, pô. O momento mais lembrado do Detroit Pistons é The Malice at the Palace, né? Boa. Então, assim, tem uma parada mais esquisita. Tem também, e aqui eu falo isso com todo carinho, né? Tem mais entrada, sabe? Tem mais aceitação com pessoas com um pouco mais de idade, sabe? Então, por exemplo, Adriano Albuquerque tá aqui, nossa faixa etária, né? Bastante idade. Cícero Melo também, né? Ref, de pessoas com bastante idade, bastante caminhada. Facebook, Givas. O Facebook, cara. Que isso, Facebook, cara? Detroit Pistons Uou. é um aplicativo Punch, hein? assim que, cara, é hardcore. Ninguém foi em cola meu Facebook, né? Todo mundo pegou macetão Facebook um tempo, né? Então Bad Boys, né? E depois teve também a segunda leva de Bad Boys, né? Do Detroit Pistons. Mas não é um aplicativo que, assim, muita gente ainda tem no celular, mas você raramente abre, sabe? E Pô, já aí vem instalado o celular essa porra. é isso, pô. Isso é Detroit Pistons. Já vem com o Isaiah Thomas. Vem NBA, já vem o Isaiah Thomas na sua cabeça. Um Chauncey Billups, né? Um Big Ben e um Rashid Wallace. Então, assim, virou uma referência um pouco mais do passado, né? Virou, assim, um pessoal de mais idade que usa bastante. Mas, e aqui fica aquela esperança, Gibas. Facebook diversificou, né? Facebook saiu adquirindo aí um montão de aplicativos, então fica a esperança que esse app, né, possa de repente ter uma outra cara no futuro, uma cara mais jovem, né, uma cara diferente, né, e uma cara atraente, né. Detroit Pistons tem que ser atraente, Gibas. Detroit Pistons tem que ser gigantão de novo. Cara, não tava esperando. Não tava esperando sair já o Facebook aqui. Acho que o Detroit Pistons merece o Facebook mesmo. Eu acho Acho que que na é um... média ficou bem legal, Gibas. Facebook, aplicativo de lembrar água, fusão, sabe? Ficou bem Detroit Pistons. E se Cara, bobear, o Facebook comprou um aplicativo desse de comprar, de beber água, né? Porque ele saiu comprando tudo, não é? foi. Pô, Instagram, né? Facebook. É Facebook, WhatsApp. WhatsApp e Facebook também? É. Caraca.
Há esperança pro Pistas, pô. Basta fazer umas trocas aí. Lucas, chegou um pix aqui durante o podcast, hein, cara. Opa, Felipe experiência nova, Rambo. hein? Felipe Rambo. Pix Sempre com a gente. modalidade. E aproveitando aqui do tema colocado, Lucas, ele quer saber quem é o Renato Portaluppi, da NBA. Tem que ter sido um ídolo, né? Tem que ter sido Não um só tem que ter sido ídolo, mas assim, tem que ter defensor do trabalho atual dele também, sabe? Porque o Renato Gaúcho é técnico que não fica desempregado, né? Se ele vai para outro time e sai do outro time, no outro dia ele tá no Grêmio, né? Então, técnico gigantesco, com história como jogador, ganhou tudo como jogador e como técnico. Difícil, viu? complicado, porque a NBA dá muito espaço para novos, né? Na NBA não tem tanto espaço para esse perfil, viu, cara? Falar a verdade para você, não é fácil mesmo, não. Com esse perfil especificamente de ter sido um grande jogador, só tem o Billups, mas ele não tem defensores e tal. Tem o Jason Kidd, também não tem tantos defensores assim, né? Mas talvez Acho o que Jason Jason Kidd Kidd é o mais... mais parecido, assim. Jason Kidd é o Renato Gaúcho. Jason Kidd gigantesco, né? Jason Kidd gigantesco como jogador, como técnico, como pessoa não, né? Tem um momento muito triste aí da caminhada do Jason Kidd. Mas grandioso jogador, craque da bola mesmo, um dos melhores armadores de todos os tempos, e um técnico competente, né? E que tem detratores e defensores. Então, fica aí a Falta o nossa... título, né? Porque o Renato Gaúcho tem grandes títulos, né? Ele tem título do leste, né? E do oeste. Como técnico do oeste. Ele foi campeão também, né? Da NBA pelo Dallas. E Como jogador, né? Mas como jogador. técnico. Como técnico já tem campeão da conferência, né? Tá bom. Gostei. Tá bom. Foi a solução que deu, assim, né? Dentro do cenário, né, cara? Porque o Renato Gaúcho é muito específico, né? Muito gigantão. E de fato, a principal diferença, dificuldade vai ser que se surgirem novos nomes, né, para encaixar, é porque, diferente do futebol brasileiro, a NBA dá muito espaço para novidade, né? A NBA Se realmente... for excluir a parte de jogador, só o técnico, vou botar Coach Bud aqui pro Renato Gaúcho. Boa. Renato Gaúcho às vezes fica assim, ó, do lado de fora. Sabe? Coach Bud mete essa também. Boa. Tem destaque final, Lucas? Ai, Gibas, meu destaque final é o seguinte, começou a era do preview da NBA, espero que comece também a era do amor ao Café Belgrado, né? Então, se puder, né, e acho que você pode, segue o Café Belgrado lá no Aurelo, né, que você vai ficar recebendo o newsletter do Belgradão. Segunda coisa, indica por aí, né? Podcast, vai começar a temporada da NBA daqui a pouco, vai escutando os previews do cara do Café Belgrado, eu gosto e tal. Se você não gostar, você mente, né? Oferece aí pros seus inimigos, eu adoro, né? Porque seus inimigos vão ficar putos. Outra coisa que você pode fazer, tudo isso aqui é de graça, hein? Segue o Café Belgrado nas redes sociais, e aí sim, a partir de agora, coisas mais eternecedoras ainda. Participa com o Pix Modalidade, pautando o debate, podcastbelgrado@gmail.com. Também pode, e esse é o que a gente mais gosta de coração, né? Você ser um apoiador do Café Belgrado, vem ser nosso apoiador, né? Vem ser pessoas assim que mantêm o nosso projeto, que dão pra gente aquela ideia de, tô com vocês, né? Então, cafébelgrado.com.br. Aí você pode escolher o seu plano de apoio. O que a gente mais pede é que você seja um Gianner, né? Que você vem para a nossa vida, entra na nossa casa, entra na nossa vida. E uma diquinha de ouro, né? folhas.com.br /Café Belgrado. Se você quer o shape, quer ficar veiudo, quer ficar grandão, tem lá 4 kits especiais nesse link. Todos já tem desconto. E se você botar o cupom Café Belgrado, você ganha ainda mais desconto. É tipo o desconto em triplo. É sério mesmo. Eu já fiz essa conta aí, então lá já tem 10%, você ganha mais 20%, né? Então você ganha 30% ao todo, é muito desconto. E um salve para a NASA, um salve especial, um salve da NASA, sei lá como é que fala isso, mas eu queria dar um salve gigante aqui para a KTO. KTO, mais uma vez, né? Bancando os previews do Café Belgrado, KTO.com, melhor lugar para fazer sua bet. KTO Odds, viu, Gibas? Saiba as odds, know the odds, KTO.com.
Valeu, galera. Valeu, KTO. Valeu, Veno. Valeu quem tá fechado com o Belgradão. Valeu o pessoal do chat, o Alexandre, o Mauro. Manda um Matheus valeu pro Lima. Itaú aí, pô, ver se eles ainda podem patrocinar o Belgradão. Não, vou fazer uma posicionamento contundente aqui. Sou contra banqueiras. Valeu. Eita, Um forte abraço. A gente se vê, meus amigos. é o rap, hein?